Olá! Eu sou o Enxadrezando. Continuando o nosso estudo sobre aberturas, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais na abertura italiana. Temos uma playlist em nosso canal apresentando algumas aberturas no xadrez, vou deixar o link nos cards para você assistir. Nesse vídeo nós vamos te mostrar algumas opções de como jogar essa fantástica abertura. Primeiro vamos rever os movimentos básicos da abertura italiana. E4, E5, cavalo em F3, cavalo em C6, bispo em C4. Nesse momento, há uma série de movimentos possíveis para as peças pretas. Bispo em C5, cavalo em F6, peão em D6, peão em F6. Enfim, uma quantidade imensa de jogadas possíveis, mas nesse vídeo nós vamos focar apenas no movimento bispo em C5. Vamos ao primeiro exemplo. E4, E5, cavalo em F3, cavalo em C6, bispo em C4, bispo em C5, cavalo em C3, cavalo em F6, peão em D3, peão em D6, essa formação é chamado de jogo simétrico. Lembrando que essa formação não é exclusiva dessa abertura, e existem uma infinidade de posições que podem configurar essa formação. Essa abertura é conhecida como a abertura Giuoco-Piano, variante dos 4 cavalos. Bispo em G5, cravando o cavalo. Peão em H6, expulsando o bispo. Bispo captura em F6. E dama captura o bispo em F6. Cavalo em D5, essa é a jogada-chave desse exemplo. Perceba que o cavalo ataca a dama, e ameaça entrar em C7 dando um duplo no rei e na torre, além de estar muito bem posicionado no centro do tabuleiro. A dama volta para D8, protegendo do ataque. Peão em C3, preparando para D4. Bispo em E6, ameaçando o cavalo. Peão em D4, perceba que, apesar do centro do tabuleiro estar recheado de peças, a maioria das peças das brancas são peões, enquanto as peças pretas têm 3 peças menores no centro do tabuleiro, o que dá vantagem material para as brancas depois das trocas. E por D4. Peão por D4. Se bispo em B6. Então, cavalo por B6. A por B6. E D5, dando um duplo no cavalo e no bispo. Ao invés de recuar o bispo para B6. Desta vez, as pretas capturam o cavalo em D5. Capture o bispo com o peão. As pretas podem te dar cheque com o bispo em B4, mas você não deve se preocupar com isso. Simplesmente mova o teu rei para F1, e tudo está resolvido. Cavalo em E7, tirando do ataque do peão. Nesse momento você vai se aproveitar da sua vantagem posicional e vai jogar dama em A4, cheque. Perceba que, caso as pretas bloqueiem o cheque com o cavalo, então o peão captura o cavalo, se o peão captura peão, então dama captura peão, cheque. E as pretas devem jogar o rei em E7 para não perder a torre. Se as pretas fizerem qualquer outra jogada, a dama captura o bispo. A outra opção é, ao invés de capturar o cavalo, as pretas resolvem colocar o bispo em B4, dando cheque direto. Nesse caso, cavalo captura o bispo em B4. Cavalo captura cavalo em B4. E mais uma vez, dama em A4, cheque. Cavalo volta para C6. E de novo peão em D5, dando um duplo no bispo e no cavalo. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Nesse outro exemplo, nós vamos mostrar alguns cuidados que você deve ter quando jogar essa abertura. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em C4. Bispo em C5. Roque. Cavalo em F6. D3. D6. Bispo em G5. Essa jogada é muito famosa entre os jogadores de ratings mais baixos, porém, essa jogada pode colocar o jogador das brancas em sérios problemas, perceba só. Peão em H6, expulsando o bispo. O recomendado é capturar o cavalo e seguir desenvolvendo as peças, ou até mesmo recuar o bispo para D2, e assumir que perdeu um tempo de desenvolvimento. Mas caso ele insista em a pressão em cima do cavalo. Bispo em H4. G5, atacando novamente o bispo. Bispo em G3. E cavalo em H5, deixando o bispo sem saída. Outra opção é avançar o peão para H5. As brancas avançam o peão para H3. E o teu peão vai para G4. H por G4, H por G4, e a torre domina a coluna aberta. Cavalo em G5, ameaçando F7, dando um duplo na torre e na dama parece ser uma boa jogada, mas essa jogada, na verdade, vai colocar as brancas em sérias complicações. Acompanhe só. Cavalo em H5. Cavalo por F7, perceba que o rei não pode capturar o cavalo por conta da proteção do bispo.
Cavalo por G3, o peão não pode capturar por conta da proteção do outro bispo. Caso as brancas capturarem a dama, então torre em H1, cheque mate. Se o cavalo capturar a torre, então dama em H4, e o cheque mate é inevitável. Vamos para o nosso último exemplo. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em C4. Bispo em C5. C3. Cavalo em F6. D4. Se o bispo for para B6, capture o peão, atacando o cavalo. E cavalo captura em E4. Perceba que o cavalo e o bispo estão apontando para a casa F2. Mas as brancas têm uma jogada que anula totalmente esse ataque. Dama em D5, essa jogada ameaça o cheque-mate em F7, e ataca o cavalo. Caso o bispo entre dando cheque. O rei em F1, resolve o problema. Dama em E7, impedindo o cheque-mate. E a dama captura o cavalo. Vamos voltar um pouco e, ao invés de fugir com o bispo, o peão das pretas captura o peão no centro das brancas. Neste caso as brancas capturam o peão. Bispo em B4, cheque. As brancas bloqueiam o cheque com o cavalo. Cavalo por E4, se aproveitando da que esse cavalo está cravado. As brancas fazem o roque. Cavalo captura o cavalo. Peão captura o cavalo. Bispo captura o peão, e ataca a torre. Dama em B3, abandonando a torre, e direcionando o ataque para a casa de F7. Caso as pretas protejam da entrada do bispo, a dama captura o bispo. Sabendo disso, as pretas capturam a torre. Bispo por F7, cheque. Rei vai para F8. Bispo em G5, atacando a dama. Cavalo em E7, protege. Esqueça o bispo nesse momento e continue apertando o cerco contra o rei adversário. Peão em D6, abrindo a diagonal do bispo. Bispo captura em E7. Dama captura em E7. Torre por E7. E rei por E7. Coloque o bispo em G8, impedindo a torre de jogar. Rei em D8. Dama em F7. Peão em C5. Dama em F8, cheque. Rei em C7. Dama por G7, cheque, e a torre cai no próximo lance. A vantagem material das brancas é muito superior. Fora que o site do chess.com dá uma vantagem de 4,5 pontos de vantagem para as peças brancas. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.